Segundo os técnicos, aquele homem era um gênio ou uma besta? Jovens queridos, cá estamos uma vez mais aqui na Matraca Records, vocês já me conhecem. Eu sou o professor Daniel Mafra, tô aqui com o Pedrão e estou aqui com meu camarada, o professor Valentino Rui. Tudo bom, Daniel? E aí? Um bom domingo a nós. Queria agradecer a Matraca Records e o Pedrão por estarmos gravando mais uma vez esse episódio de Sou de Humanas. Agradecer hoje a nossa querida Fran, que fez um pernil maravilhoso, muito bom. E começarmos nosso episódio, mas antes de começar tem os agradecimentos. Sim, muitos, aliás. Você quer agradecer alguém? Eu quero agradecer pra começar a Clarinha Borges, que uma vez mais mandou uma mensagem, falando que ela tá gostando demais, que ela teve um momento reflexão. Olha lá. Hoje ouvindo o nosso podcast. Então, muito legal saber que a gente tá aí. Pelo menos temos alguns fãs que estão curtindo bastante o nosso podcast. Poucos, mas de qualidade. Sem dúvida alguma. Tem também o Vinícius Espada, que foi nosso aluno lá em 2016. E ele pode falar pra todo mundo. Fala, tive aula com esses dois caras. Exatamente, ele falou que foi muito bacana porque ele pôde relembrar um pouquinho o momento de sala de aula. Que bacana. Essa é a ideia um pouco também, mais ou menos, né? Queria agradecer o Ivan lá da Toca da Capivara, Ivan, grandíssimo jogador de pôquer, que manda várias sugestões pra mim. Ele tá pirando nos nossos episódios, manda ideias de discutir um pouco filosofia. Um abração pro Ivan e pra a cachorra que ele tem, que é a Savana, que é a cachorra mais linda e maravilhosa da cidade de São Paulo. Eu queria agradecer também o Saulo Brício, nosso que fã número 1. Pirou com o nosso podcast, mandou várias sugestões, inclusive a gente também tá pensando aí algumas pautas pra gente conversar mais adiante, mas dá um abração pra ele porque ele tá gostando demais e tá sempre nos incentivando a continuar com esse trabalho, né? Agradecer mesmo, Saulo, adorei as mensagens. Pô, fã número 1, já virou... Agora alguém tem que competir com ele. Exatamente. Então, pra começar, vamos começar o episódio? A ideia nossa aqui é através de um pensamento que eu tive no começo do ano, em janeiro, no comecinho de janeiro, quando eu recebi várias mensagens no Twitter, Facebook, as pessoas falando de Terceira Guerra Mundial. E aí eu na hora falei, Terceira Guerra Mundial, eu preciso saber disso, né? Porque eu moro no mundo, e se eu moro no mundo, me concerne a Terceira Guerra Mundial. E eu fui ver a questão do assassinato, se assim podemos chamar, do Qassem Soleimani, né? Ixi. Que ele era o chefe da Guarda Revolucionária Iraniana, né? Um ataque a drone que matou ele, mais um indivíduo lá iraquiano, no Iraque foi esse ataque. E esse ataque, ele gerou uma instabilidade ali nas relações entre Estados Unidos e Irã, e estavam falando hashtag Terceira Guerra. Bolsonaro. Pode falar, vai. Tomar cuidado, eu não ia falar o nome do presidente porque senão é um pouco pesado, mas aquele cara que normalmente fala assim, isso aí não vai dar certo, tá ok? Não, de fato o nosso presidente, como fala muita merda, né? A galera começou a falar, Bolsonaro, fique quieto, lembram disso, né? Não se meta nessa questão. A gente não tem nada a ver com isso, né? Rolou isso. Porque o pessoal tava com o cu na mão, no final das contas, de o Brasil se meter, de se colocar diplomaticamente num desses lados. O Brasil sempre foi muito neutro nas relações diplomáticas internacionais e o pessoal, inclusive, se manifestou para o Bolsonaro não falar as merdas que usualmente ele fala. Pra gente não ser atacado. Exatamente. Mas aí, quando eu comecei a investigar esse ataque, essa relação, eu só pensei, gente, da onde que se tirou a ideia de uma Terceira Guerra Mundial? A gente sabe muito bem que, Irã e Estados Unidos, há 40 anos, tem uma relação conflituosa e desde a tomada do poder do Trump nos Estados Unidos, isso se acirrou um pouco mais. Mas daí, você tirar uma Terceira Guerra Mundial, a meu ver, é idiota. A grande questão, a gente cai na Revolução Iraniana como um ponto de inflexão. 1979, né? Exatamente, então isso talvez seja importante a gente colocar. É bom a gente frisar os nossos 2 últimos episódios que tratam sobre terrorismo, a demonização do outro. Isso é sempre muito importante pra gente começar aqui, né, a travar conhecimento sobre. Até é legal só uma coisinha. Pois não. Quem quiser ouvir os últimos 2 episódios e pensar
qual dos ataques que aconteceram ali nesse começo de janeiro foi terrorista? Será que o ataque norte-americano não pode ser considerado terrorista? Né? A fala do Bolsonaro e do Itamaraty brasileiro falaram sobre esses eventos, falaram, a gente é contra o terrorismo, ponto, acabou. Nem falaram nomes, nem nada. Mas fica bem clara a sugestão que é passada. De que os países árabes, exatamente. Né? E aí, no caso, o Irã não é um país árabe, na verdade. É um país persa, né? Exatamente. Os nossos ouvintes certamente sabem disso, porque eles já ouviram os nossos podcasts de terrorismo e a gente menciona o embate entre os persas e os gregos. Lembra disso? As guerras médicas, a gente fala dos persas, então eles não são árabes. Mas, enfim. Além disso, eu acho que é interessante a gente pensar qual que é a origem de um pensamento que possa sugerir um conflito total, que seria uma terceira guerra mundial, e qual o papel midiático ou talvez o papel da mídia massificada, o que se ganha com um tipo de debate dessa natureza ou de informação dessa natureza. Você está se perguntando por que existiu esse rebuliço em cima da ideia de... Eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente falava lá no começo, dessa ideia distópica. Parece que a gente está ansioso. Eu sinto uma ansiedade generalizada. Uma ansiedade de rupturas. Por uma ruptura, exato. Por uma terceira. A gente quer ver o circo pegar fogo, em certo sentido. Então eu acho que quando apareceu esse conflito, que para quem vai analisar a história desses dois países, você sabe que não vai gerar uma grande guerra mundial. Né? Mas você, de alguma maneira, existe algo meio freudiano, não sei aí, mas um desejo, uma pulsão de uma morte generalizada, uma destruição do planeta, sabe? Sim. Por outro lado, antes de ocorrer, né, antes de ocorrerem esses combates, ou mais do que isso, essa ação quase que unilateral dos Estados Unidos lá no Iraque, já no final de 2019 eu já tinha ouvido falar de uma teoria de que o mundo se encaminhava, né? O mundo vinha se encaminhando para um cenário de guerra mundial. Foi bem interessante e muito salutar a gente trazer esse debate agora, porque muita gente buscando paralelos entre o final do século XIX, né? Com a paz armada, né? Com aqueles movimentos que começaram a criar alianças de natureza econômica, mas com um resguardo militar muito significativo no final do século XIX, né? E que existiam supostamente paralelos para a gente analisar o final do século XX, mas sobretudo aí o final da década de 2010, né, com esse cenário que poderia ser, de certa forma, dialógico. As pessoas começaram a procurar um paralelo e acreditar que a gente estava se encaminhando a um interessante a gente pensar do século exatamente, XX, né, só seria, nesse caso, né, inevitavelmente, a história enquanto farsa e não mais enquanto tragédia, segundo aquele que matou a história. Matou a história. Você ouviu o ato falho? Ele matou a história. Ele matou a charada, meu Deus. Não, a gente vai ter que editar isso, que eu não vou permitir isso. Esse meu ato falho, né? Matou a história. Assassino da história. A maior capa da Veja, genocida, né? né? O assassino da história. Ali o Daniel, pelo menos, ele matou. Mas o que é interessante, então, a gente pensar é que eu, particularmente, achei bastante interessante esse paralelo, não necessariamente essa verdade, ou esta farsa, mas este paralelo de a gente começar a pensar os Estados Unidos com seu bloco, claramente, os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a própria Alemanha, né? A OTAN, no geral. Né? A OTAN, de uma forma geral, mas do outro lado, cada vez mais a gente tem visto, ou revisto, um protagonismo russo. Exato. Lembremos disso, a Rússia, desde a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, você fala o nome inteiro, né? Desde o colapso da União Soviética, ou aquilo que foi vendido enquanto colapso, poderemos inclusive depois retomar isso em algum outro episódio, né? A Rússia, ela retoma um protagonismo que não existia há muito tempo. E, obviamente, você já retoma, inclusive nos filmes hollywoodianos. Durante muito tempo a gente não tem mais o vilão russo, né? E agora já retomou. Os russos voltaram a ser vilões, né? Em Hollywood. Ao lado da Rússia nós temos a China. Evidentemente, você ano passado a gente tem... bélica ali, né? De desenvolver novos armamentos, sim, né? Por parte da China e da Rússia. O protagonismo econômico da China é uma grande ameaça para o capitalismo ocidental. Exatamente. Né?
E, obviamente, esses países, até por questões históricas, eles estarão muito mais aproximados do Irã. Quando aconteceu, né, ou quando aconteceu o assassinato do Soleimani, o que aconteceu é que a Rússia e a China se proclamaram, meu Deus, elas proclamaram diplomaticamente contrárias ao ataque dos Estados Unidos. Claro. E isso criou, talvez, acho que a maior parte da comunidade internacional, ela se colocou de uma posição, às vezes mais extremada, às vezes mais moderada, contra esse ataque. Porque realmente é um ataque de um drone contra de um cara, de um pai do Remoto, Irã, no Iraque. Então, é uma complexidade ali que é muito difícil você chegar, mesmo o Bolsonaro, que é alinhado ao Trump, ele não conseguiu chegar lá e falar, olha, tem que matar mesmo. Porque diplomaticamente também é um fenômeno bastante singular, né? Sim. Você comandar um ataque a um indivíduo reconhecido do governo de outro país... Em outro estado nacional. Em outro país, num terceiro país ainda. Exatamente. É bem complicado. E um país que é ocupado pelas suas forças militares. Exato. Há uma série de problemas, né? Via drone, né? Uma coisa meio ficção científica, né? Via um drone, você vai lá e ataca aquele cara que é o chefe do exército. Sim. Mas o que você vinha falando desse protagonismo da Rússia e da China, realmente, se a gente fosse pensar numa guerra mundial, você teria que ter blocos, né? Ou países com um poderio militar ou uma relevância política o suficiente para se enfrentarem. Sim. E como eu já falo há muito tempo, é a briga de soco quando você tem uma arma, parou, né? Vira aquela coisa faroeste. Todo mundo tem uma arma e ninguém atira. A gente tem a bomba atômica, né? Então, quando você tem 5 países, na verdade tem mais, né? Você tem a Índia, o Paquistão, mas quando você tem uma série de países com bomba atômica hoje em dia, você criar a hipótese de uma guerra mundial, você tem que partir do pressuposto que dois países, pelo menos, com poderio militar atômico, eles estariam um contra o outro. Então a Rússia teria que atacar os Estados Unidos para defender o Irã. Acho muito difícil entrar num conflito nuclear para defender o Irã. Sim. Sabe? Até porque o Irã, até onde a gente sabe, também não tem só bomba atômica, né? A grande briga, isso poderíamos falar até depois, mas porque o Irã ele quer enriquecer o urânio, exatamente. Né? E tem um acordo nuclear. Então, assim, o que é interessante, então, até pra gente pegar como ponto de partida desse nosso bate-papo de hoje, é realmente falar que há pouca possibilidade, pra gente não dizer que é completamente bizarro. É impossível. Mas, ok. Eu falo que é impossível. Então você já falou, né? As possibilidades são muito remotas de que exista um conflito dessa natureza. Né? E talvez um dos fatores que a gente possa pensar realmente é o fato desse poderio bélico das forças antípodas aqui. Olha lá, que bacana que você puxando um gancho assim. Se você falar, depois da Segunda Guerra Mundial, bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? Vimos o poderio de uma bomba atômica. Você não tem uma terceira guerra mundial. Você já teve 2, por que não uma terceira? A bomba atômica, ela impede isso. Mas o momento mais próximo, aliás, é a crise dos mísseis de Cuba, né? Sim. Quando você tem mísseis apontados um para o outro ali, com ogivas nucleares. Mas o que acontece no resto do século XX, esses 50 e poucos anos depois da Segunda Guerra Mundial, em termos de guerra, né? Você tem conflitos, você tem disputa, inclusive, entre Estados Unidos e União Soviética, só que elas se dão num outro palco, em outro tabuleiro, né? Então é uma guerra que a gente chama de guerra por procuração, né? Sim. Então, os Estados Unidos versus a União Soviética, no próprio Irã, a guerra Irã-Iraque era uma guerra por procuração. O Vietnã... O Afeganistão. Eram guerras por procuração, né? Então, o que a gente vê agora no Oriente Médio, aí o Oriente Médio é muito louco, é um tabuleiro geopolítico ali muito delicado, porque você tem diversas questões, além de Estado-nações, né? Você tem uma questão étnica, religiosa, você tem uma questão econômica, o petróleo, né? Sim. Então, o que a gente vê ali é justamente o fato desse atentado dos Estados Unidos. Já tô falando minha visão, gostei, Gostei. Eu gostei. O fato desse ataque terrorista cometido por uma potência imperialista. O fato desse ataque ter ocorrido em solo iraquiano já é muito interessante. Perfeito. O Irã e os Estados Unidos entrando em um embate, um país, né, de a maior potência militar e econômica contra o Irã, que é uma potência regional do Oriente Médio, mas eles entraram num conflito no Iraque. Tanto que a resposta do Irã vai ser contra as bases americanas
no Iraque. E, aliás, eles avisam antes que eles vão atacar. Ó, galera, vamos avisar, vão atacar suas bases, hein? Tira todo mundo. É uma retaliação simbólica. Simbólica, porque você matou um líder do país, você precisa fazer alguma coisa. Mas você também não quer arranjar um pretexto para os Estados Unidos fazer alguma ação maior. Né? Exatamente. Então vamos tentar criar aqui alguma cronologia para compreender também os conflitos. A gente vai ter que acabar caindo aqui na diante dos contrários, né? O Ocidente e o Oriente em embate, né? Eu acho que vai ser interessante a gente pensar um pouco isso. E eu acho que vale a pena a gente debruçar um pouquinho o nosso esforço aqui intelectual, na medida do possível, para pensar o que é o Irã, mas não o Irã em si, né? Mas pensar esse Oriente Médio, esse Oriente Próximo, né? Que não existe esse continente, né? Vamos deixar bem claro para os nossos alunos. Vocês não vão encontrar Oriente Médio como um continente, tudo bem? Isso é uma região geopolítica. Que é bem arbitrário esse nome, né? Alguns tem a coisa Ásia Menor também, né? Tem diversos... Oriente Próximo, né? Fala-se disso. Mas olha que interessante, agora uma referência mais tosca, mas o War, lembra do jogo de tabuleiro War? O Oriente Médio, se não me engano, era um território chamado Oriente Médio. E você tinha um dos objetivos que era colocar 50 exércitos no Oriente Médio. Você lembra disso? Olha que simbólico, né? Perfeito. Até porque, interessante você pensar no nosso... todo mundo sabe que como a gente representa o globo, o Atlas, né? É puramente, né, uma escolha, a Europa no centro. Mas o que está bem no meio é realmente essa região, né? O Oriente Médio. Está bem no meio do nosso mapa europeu que a gente usa. E é interessante, então, a gente, a partir desse pressuposto, pensar que é uma região que, obviamente, a partir do século XIX, ela ganha ainda mais importância, né, quando o petróleo passa a ser, né, na virada do XIX para o XX, a grande matriz energética, né? Também, por outro lado, devemos pensar que a partir do momento que os Estados Unidos têm um parceiro neste Oriente Médio, chamado Arábia Saudita, que contribui e muito economicamente com o acesso ao petróleo, e nós temos também a questão da Venezuela, ou seja, meu Deus do céu, nós temos tá aqui a gente vai realmente pirar se a gente for parar para pensar em tudo. Quem pensa em tudo, no final das contas, pensa em nada. Né? Então, eu sugeriria a nós que a gente consiga falar mais da questão do Oriente Médio e podemos sugerir, por que não, outras pautas sobre a própria Venezuela, porque a queda do preço do petróleo foi muito significativa para derrubar, né, um governo legítimo da Venezuela, né? O cara tá descontrolado. Né? Vai Maduro, né? O cara tá não, vai Maduro não, vai Chaves. Né? Chaves é mais simpático. Né? Mas vamos lá, então. Mas ele tá morto, né? Aí fica difícil defender um... Não, a gente sempre defende com muito carinho certos mortos. Então, retomando então, Daniel, a partir do século XX tem essa mudança de matriz energética que o petróleo passa a ser a principal forma de você gerar combustível, né? Perfeito. Não mais o carvão como anteriormente, né? E se encontra, por algum fenômeno geológico, ali naquela região do Oriente Médio, as maiores jazidas, as maiores reservas, aliás. Né? Se não me engano, em primeiro lugar, de longe, a Arábia Saudita, né? Tem a maior reserva de petróleo. Em segundo lugar, talvez seja o Kuwait. E em terceiro lugar, aí já é a Venezuela, né? Fazendo uma retificação aí, a gente acabou de perceber que, em primeiro lugar, em questão de reserva, é a Venezuela, né? A Arábia Saudita é a maior produtora, mas não a maior reserva. Em segundo lugar, a Arábia Saudita como reserva de petróleo. E em terceiro lugar temos o Canadá. Em quarto tem o Irã, que é o tema do episódio. Mas a maioria dos países do Oriente Médio, elas têm muito petróleo. Sim. E a partir de um certo momento no século XX, eu diria que seria os anos 50, 60, né? O pós-guerra, né? Sem dúvida. Acho que no pós-guerra. Volta-se a atenção do mundo para uma região que era ignorada. Perfeito. Né? Que a região do Oriente Médio era ignorada, ninguém falava sobre o Oriente Médio. Sim. No pós-guerra, tanto que a gente estava falando, né? Que as guerras por procuração, né, entre União Soviética e Estados Unidos, muitos conflitos foram dados ali no Afeganistão, no Iraque, no Irã. Né? Sim. E algum tempo posteriormente, houve, aliás, naquela época, um grande evento que é a criação do Estado de Israel. Então, Chega você aí, começou a falar, eu pensei, a gente vai ter que falar de Israel, inevitavelmente. Né? Que é do Oriente Médio. Não é um país árabe, não é um país persa. Exatamente. Não é um país muçulmano, mas... Mas é um
Ele é um epicentro fundamental para esse debate que a gente vai ter, inclusive dentro do próprio cenário da Guerra Fria, né? Porque Israel vai ser... Sim. E aí é interessante, né? Porque a complexidade, obviamente, é muito significativa, mas os Estados Unidos, Israel seria uma espécie de estado satélite dos Estados Unidos no Oriente Médio, né? Hoje, eu já não consigo afirmar isso completamente, diferentemente da Arábia Saudita. Essa continua a ser um estado satélite dos Estados Unidos. Eu não acho que é um estado satélite. Então me diga lá, vai lá. Não, a Arábia Saudita é um estado, como pode dizer, uma monarquia, sim, né? Ali no Oriente Médio, que é alinhada economicamente aos Estados Unidos. Economicamente, e perfeito. Tem os Estados Unidos como um país que vai proteger, mas protegendo os seus próprios interesses. Se você pensar, então eu acho que é legal para os ouvintes saberem, então vai lá. Existe um antagonismo ali nessa região entre a Arábia Saudita e Irã. São as duas grandes potências regionais árabes, né? E a terceira a gente poderia botar aí o Israel, né? Relembrando aqui que o Irã é persa, né? Eu falei de novo que mas isso é interessante. Isso é complexo, é para entender a complexidade. Por que a gente generaliza tudo? É árabe. Não. E você falou de 3 grandes estados nacionais, os 3 têm origens étnicas, culturais diferentes. Diferentes, né? Exatamente. Mas tanto a Arábia Saudita quanto o Irã são países muçulmanos. O que é o país muçulmano? Aquele que a maioria é adepta do Islã, né? O islâmico. Exato. Só que aí você já tem uma segunda bifurcação, que aí a gente pode, não sei se vai dar tempo hoje ou no próxima semana, falar um pouquinho sobre a diferença entre sunitas e xiitas, porque todo mundo vê no jornal, e é muito louco o quanto se divide. Enquanto a Arábia Saudita é de maioria sunita, o Irã é de maioria xiita. E a queda, olha lá que doido, a queda do Saddam Hussein no Iraque, né, depois dos atentados, foi em 2003, se não me engano, que o Saddam caiu, desestabilizou um país que tinha um Saddam enquanto um líder sunita, num país de maioria xiita. Ou seja, existe um imbróglio ali, né, entre esses dois países. E voltando só ao que eu queria refutar você, para mim, a Arábia Saudita não é um país aliado aos Estados Unidos, é um país com seus interesses próprios, que tem a maior reserva de petróleo do mundo e tem como os Estados Unidos como um parceiro econômico, principalmente, né? Então, mas o porquê que eu chamei de estado satélite, né? Eu acho bacana o fato de você falar que existe uma história própria, evidentemente, né? Mas, ao mesmo tempo, em algum momento a gente vai ter que entender o papel geopolítico de Israel na região. Geopoliticamente, o estado mais forte é Israel. Economicamente, vai ser provavelmente... Geopoliticamente, você quer dizer militarmente, poderio militar. Não somente em poderio Israel, militar. Ele diz que tem... ele é contado entre um dos países que tem bomba atômica, né? Só que ninguém sabe. Ninguém sabe se tem ou não. Pode ser um grande blefe. Mas assim. aí a gente pode pensar... o fato é que, no campo pragmático, histórico, factual, esses caras... Eles expandiram o território na Guerra dos 6 Dias, na Guerra do Yom Kippur, né? De uma forma violenta, impressionante, talvez até sem igual na segunda metade do século XX. Cercados de países contrários à existência deles. Exatamente, Jordânia, né? E os caras vão e arrebentam todo mundo e eles praticamente quadriplicam. Mas então me explica só com a resposta de um nome. Porque qual é o fator que faz Israel ter esse poderio militar? Os Estados Unidos da América, né? Mas em algum momento, e é por isso que provavelmente isso aqui vai dar pano pra manga, em algum momento eu acho que há uma inversão, não necessariamente inversão disso, mas Israel deixa de ser esse estado satélite. Mas isso vai dar mais pano pra manga. Mas já que você me refutou, e eu achei bastante... eu vou ter que te bater. Exatamente, vou ter que descer a porrada em você. E não intelectualmente, porque eu não tenho essa capacidade. Mas eu acho interessante a gente pensar como vivemos a era do capital. Né? E se vivemos a era do capital, por mais que a Arábia Saudita também tenha os seus interesses econômicos locais, os Estados Unidos vão defender esse Estado exatamente porque eles conseguem, em cima desse Estado, lucrar demais. Claro, né? Hoje, a participação, inclusive, econômica da Arábia Saudita no Estado americano é muito significativa. Sim. Então, faz sentido, sim, você falar, olha, a gente tem que tomar cuidado para que isso não fique binário demais e a gente dizer que os Estados Unidos mandam na Arábia Saudita. Mas calma aí, deixa eu falar! Perdão. Você começa a tomar minha fala, né? É que fazia sentido. Né? Eu sei que faz, mas deixa eu falar, homem. Tá bom, né? O que é interessante é pensar... Por que eu gostei sim da sua refutação? Porque em algum momento a gente percebe que há muito
muito interesse da Arábia Saudita na economia americana. Mas eu diria pra você, se chegar lá um cara, e aí a gente sai do campo econômico, chega um cara lá e faz uma revolução como foi a Revolução do Irã, será que os Estados Unidos seriam tão benevolentes com a ditadura presente na Arábia Saudita? Uma monarquia realmente absolutista, tirânica, homofóbica. Será que os Estados Unidos seriam tão coniventes assim se alguém chegasse e botasse as cartas na mesa? Eu não sei. Claro. Então é por isso que eu quero dizer que é um Estado satélite. Porque enquanto ele atende aos interesses do imperialismo americano na região, faça o que queres. Pô, legal, Daniel. Então vamos voltar pro Irã, porque o atentado, o ataque, a terceira guerra mundial, pretensamente seria entre Irã e Estados Unidos, o que eu acho que as pessoas estão vendo, já estão percebendo que não faz o menor sentido em pleno século XXI ter uma guerra mundial entre Irã e Estados Unidos. Não... Mas relembrando só, desculpa, eu tenho que fazer isso. Olha lá, agora ele não me deixou falar. Descontrolado, cara. Eu me descontrolei? Você se descontrolou. Eu normalmente me descontrolo. Chegou a cerveja. Não, lá. Porque lá na Primeira Guerra Mundial, o epicentro, né, aquilo que leva à guerra, é um atentado ao Duque Francisco Ferdinando em Sarajevo. Né? A guerra não... Ali é só um epicentro para que um movimento muito maior possa ocorrer. Né? Então, evidentemente, não seria uma guerra entre o Irã e os Estados Unidos que iam, né, desembocar numa Terceira Guerra Mundial, mas você poderia utilizar aquilo enquanto uma justificativa. Mas, então vou usar o que você falou, eu concordo plenamente, mas usando o que você falou, a gente volta a falar que não teria uma Terceira Guerra, porque não existe a configuração que tinha como tinha antes da Primeira Guerra Mundial. Né? Já existia uma configuração alinhada só faltou a faísca, né? Sim. O combustível estava lá, faltou a faísca. A gente ainda não tem uma configuração alinhada para um conflito. O conflito que a gente tem, aliás, é muito mais no âmbito econômico hoje em dia. Sem dúvida. De ano passado, que foi esse o que a mídia chamou de guerra econômica, Estados Unidos da China com os Estados Unidos, quando houve uma flutuação do câmbio chinês, né? Exato, e é um aumento de imposto sobre é uma guerra econômica, guerra tarifária. Cambial, né? Cambial, entre Estados Unidos e China, né? Mas falar um pouquinho, então, vamos falar um pouquinho sobre a história do Irã, recente, pelo menos, para o pessoal entender o que é essa relação entre Estados Unidos e Irã e o que o Irã representa, né? Eu acho muito interessante a gente voltar. Eu indico aquele filme com Ben Affleck. Você sabe que filme é esse que eu vou falar? Não sei. É Argo, talvez? Argo, bom filme, hein? É o Argo, né? Que no primeiro... Apesar de ter o Ben Affleck, um filmaço, né? Não é verdade? Apesar do Ben Affleck. E seu queixo de bunda. Ele tem um queixinho de bunda, né? Mas o começo do filme é muito legal que tem. Você gostou do meu? Gostei, boa referência. No começo do filme tem uma síntese ali um pouco do que foi a Revolução Iraniana, né? E o que era o interesse dos Estados Unidos naquela região durante os anos anteriores. Então, durante muito tempo, tinha o cara que era o Shah Reza Pahlavi, né? Que era esse cara. Então, olha lá, o Irã é um país de maioria muçulmana, um país religioso, né, com sua cultura, sua religião, que identificavam ele como país muçulmano. Tinham um chefe de Estado, que era o Shah Reza Pahlavi, um ditador, só que ocidental. Olha que interessante, olha como existe essa nossa visão, que é sempre muito, todo mundo é religioso. Não, ali era um país, era um governo alinhado muito às políticas dos Estados Unidos. Então trouxe a modernização, entre aspas, eu estou fazendo aqui, porque é uma modernização ocidental. Sim. Então trouxe a música ocidental, né? Devia estar tocando Beatles lá, sabe? O modelo, as mulheres, até uma emancipação feminina em certo sentido, né? Sim. O consumo, obviamente, tudo isso porque por trás você tem um mercado consumidor, né? E esse Shah Reza Pahlavi ali governava trazendo muito dos costumes e da cultura ocidental, nossa cultura ocidental, para o Irã. Um parênteses só, eu acho importante só a gente lembrar que esse embate, né, essa ocidentalização,
ela é muito marcante no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, não somente o Irã, que a gente está sendo aqui um pouco mais específico, mas vamos pensar, o Japão passou por isso, né, no pós-guerra. Mesmo antes, evidentemente. O mundo inteiro, né? certo, o mundo inteiro ele foi ocidentalizado e por isso a gente tem uma série de estudos que pensam a vitória do Ocidente, essa vitória com aspas gigantescas, é claro, a vitória do Ocidente sobre o Oriente. Eu sempre digo que a maior arma que os Estados Unidos têm não é o seu maior exército. Se chama Hollywood. Pra mim, Hollywood é a maior arma, porque Hollywood conseguiu fazer com que quase que o mundo inteiro se adaptasse, falasse inglês, que é a língua internacional, se pensasse nos filmes norte-americanos, com aquele estilo de vida norte-americano, né? Você vê o número de pessoas que vai pra Disney, achar que a Disney é o paraíso na Terra, o Éden do século XX e XXI, né? Onde sonhos se tornam realidade. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. É o Projac e a Disney, né? Os sonhos serão verdade. E é interessante você falar isso porque em contraponto a gente tem enquanto contracultura, mesmo dentro dos Estados Unidos, evidentemente, mas vamos pensar, por exemplo, a Nouvelle Vague francesa, né, que vai fazer com Truffaut, com Godard, uma crítica a esse cinema de massa. Isso é legal, né? isso. É bem interessante a gente pensar como existe um contraponto interessante para realmente E nos contestar, próprios Estados Unidos, você falou, né? nos próprios Estados Unidos, o que você tem? Você tem os beatnik, o movimento beatnik, Exatamente. que é Jack Kerouac, que é Allen Sim. Ginsberg, que vão no Oriente, né, Sim. que eles chamam Oriente, para buscar essas referências. Você tem o movimento hippie, os Beatles, quando o George Harrison Exatamente, vai você pra ia falar Índia. disso. Você que é um Os bitomaníaco, Beatles, né, os pra quem não sabe, Daniel é bitomaníaco. Os Beatles vão ser os caras que vão buscar no Oriente uma essência musical que eles não conseguiam com essa estrutura massificada de cultura norte-americana, né? Espiritual, musical e espiritual, né? É muito, muito bacana a gente pensar como esse embate... É dialético. Né? Essa dialética entre o Ocidente e o Oriente, né? E os Estados Unidos, obviamente, se impondo enquanto a grande estrutura de massa cultural, né? Certamente quando a gente pensa ali o pessoal que vai falar sobre a sociedade do espetáculo, né? O Adorno, né? Esses caras, eles já estão percebendo que um dos principais instrumentos de dominação é a cultura. Sim. Né? Eles percebem justamente... aliás, esses caras são os caras que se fogem um pouco da visão materialista do Marx, né? De que a economia, o centro de tudo, fala, você domina muito mais por causa da cultura. A cultura, ela é um agente de dominação, né? Mas aí, voltando pro Irã, legal, gostei desse parênteses. desse recuo, esse grande parênteses, né? Pra gente pensar como realmente é uma estrutura de dominação a questão da cultura, e os Estados Unidos se usou muito disso para vender essa imagem ocidental do progresso. Aliás, fazer... mais um parênteses dentro do parênteses. A fala do presidente Bolsonaro, que segundo você no começo do programa, ele só fala fezes, né? Que ele falou do índio, a relação, o índio está evoluindo, ele vai virar ser humano como a gente. Por trás dessa fala tem uma visão de avanço, de progresso. Então essa civilização ocidental, a gente está progredindo. Aliás, nesse momento o Bolsonaro está na Índia, né? Mas é uma visão que é senso comum entre a maioria das pessoas, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, né? Aqui esse é o Ocidente, esse modelo é o certo. E é isso que se vende no Irã, ali no tempo do governo do Shah Reza Pahlavi. Só que você tem uma cultura e uma tradição milenar. Os persas, como a gente já disse em outros programas, né? A tradição persa, ela vem de milhares de anos antes de Cristo, né? Se não me engano. Né? E você tem uma tradição também muito forte da religião. O islamismo ali é muito presente. E aí você tem o que a gente chama da Revolução Iraniana, é aquele momento, né, de ruptura, na qual... expulso, o Shah Reza Pahlavi acaba fugindo por causa das manifestações populares lideradas por um líder religioso. Quem que é o líder? Ayatollah Ali Khamenei. Khomeini. O Khamenei é de Exatamente, agora. sim. Eles também não facilitam, né? Khomeini, que fala, mas Jack, chama de Jack, Ayatollah Jack, Rose. Olha o ocidentalismo aí! Exatamente. Eu quero Hollywood, Brad Pitt. Ayatollah Brad Pitt. Exatamente, o Ia Ayatollah facilitar pra mim. Khomeini vai ser, né, a grande referência aqui pra gente pensar essa ruptura e essa retomada tradicional Da né, tradição, das exato. tradições persas. Né? E é um movimento popular. Se Persas você... e
Islâmicas, né? Principalmente islâmicas, Né? eu acredito, né? Porque ele é um líder religioso. Xiita, né? Daí, eu acho que durante a década de 80, 90, criou-se uma coisa em cima da palavra xiita, né? Como se fosse um extremo, um radical, Exato. um xiita. E a minha visão, aliás, mas isso fica para outro momento, os sunitas, eu acho, tanto que o Estado Islâmico é sunita, O né? Estado Islâmico é sunita. É sunita. Mas, enfim, aí você tem essa evolução que é popular. Isso é interessante se pensar. Se você pensar numa maior democracia enquanto vontade popular, foi o povo que foi às ruas e expulsou esse cara que trazia interesses que não eram os interesses da população. Aliás, era um cara que vivia sobre riqueza igual ao país que a gente estava falando agora há pouco, que é a Arábia Saudita, né? Então o Shah Reza Pahlavi era um cara que vivia nas mordomias, ia pras baladas, cheirava cocaína com a galera de Londres. Era esse o naipe do sim, cara. exatamente. Né? Esse, né? Zoeira. Não pode. 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 Playboy, ele era um playboy. Igual Écio Neves. Pronto. Pronto, na edição a gente arruma. E aí tem um movimento popular que é religioso, porque a população é religiosa, Sim. que expulsa esse cara e traz o que a gente chama hoje em dia, o Ocidente, e acho que está correto chamar de uma teocracia. O líder supremo do Irã não é o seu presidente, que agora é o Mahmoud Abbas. Quem é o... Não, Abbas é do Autoridade Palestina. Vamos lá, Pedrão, vamos ter que cortar já isso vai aí. atrás disso. Hassan Rouhani. A primeira que não Hassan saiu boa. Rouhani, porque a gente tem que entender que no Irã o líder supremo é o Ayatollah. É uma teocracia por quê? Porque o líder supremo é um líder religioso. Sim. O presidente, que nesse momento é o Hassan Rouhani, ele não tem tanto poder quanto o líder supremo, embora ele traga as funções de um chefe de governo ali, né? Mas ele seja eleito, quem realmente manda ali no Irã. Então é uma teocracia. Sim. Que acontece a partir de 79. E nesse momento há uma quebra, uma ruptura com os Estados Unidos, que era o grande aliado iraniano. Sem dúvida alguma. Algo no comando do Shah Reza Pahlavi. Então há essa ruptura, e a partir dessa ruptura vira o inimigo número 1. A gente falou no último episódio da Guerra ao Terror do George Bush, e ele tinha uma lista de... Como era? Os inimigos... Sim. Ai, qual é o nome dessa lista? Perdão. Você teve isso na Não, escola. era a lista de ameaças ao Estado Do Nacional. mal, eixo do mal. Eixo do mal, perfeito. Eixo Quem do que era o mal. eixo do mal ali do Bush? O Irã, a Irã Venezuela E a Coreia do Norte. e a Coreia do Norte. Perfeito. Né? Então o Irã vira o grande inimigo número 1, e desde 79, acredito que mesmo você ainda tendo o período ali da Guerra Fria dos anos 80, o grande inimigo do É a governo pedra dos no Estados sapato dos Unidos, a pedra do Estados Unidos, sapato é o Irã ali. Né? Quando você pensa, né, o Irã como uma pedra no sapato, Coreia do Norte, e depois a gente pode problematizar, não agora, mas Cuba permanece desta forma, né, como uma pedra no sapato, muito menos, obviamente, do que representava, né, lá na década de 60, 70 e mesmo A até a gente década ainda de tem 80. que fazer episódio né? sobre Cuba. Teremos né? que A gente já fazer. sabe até o nome. Né? Porque... Os dois amantes do povo cubano. Mas é impressionante a gente pensar como Cuba continua a ser um signo Sim. da resistência ao império, né? Mas então é um país que a gente tem um estigma, tem uma certa visão ocidental sobre o Irã, e em parte é real, mas é um país religioso, é um país que tem suas leis anti-homossexuais, que não existe essa liberdade das mulheres como nos países ocidentais, né? Então, o Irã cria-se essa imagem do mal, né? Como a gente falou do Bush, chamado eixo O do Irã mal. não, né? Alguém cria sobre o Irã a imagem Exato, do mal, né? É isso que eu queria dizer. Que cria-se, a gente cria sobre o Irã essa imagem, que na verdade é de um país que só retomou a sua tradição milenária. Sim. Então, não estou defendendo ele, eu acho que é tudo relativo. Tudo é relativo. Porque ele não é o mal, não é o eixo do mal, porque ele está contra os valores da sociedade ocidental e eles... Sim, existem críticas, mas ao mesmo tempo é um país que quis criar seu próprio, né, que se autodeterminou enquanto um país religioso, um país que defende suas tradições, por pior que elas sejam, mas defende suas tradições, né? Não sei se eu estou sendo contraditório. Eu acho que é interessante realmente a gente pensar isso, até porque, né, como nós somos pautados pelos valores ocidentais, a gente pega os nossos valores e a gente aplica os nossos valores na realidade do outro.
já que o outro é barbarizado porque o outro não é capaz de compreender o que é a nossa noção civilizacional. Né? Só que é um grande problema, porque eu já vi muitas mulheres muçulmanas, inclusive uma grande amiga minha, que ela fala, a burca não é um problema, ela é uma tradição. É claro. Então olha que interessante, até porque quando a gente pensa machismo, o cara que dá em cima da mulher, a mulher pode estar completamente coberta. Ela vai ser assediada pelo homem. Então o problema não está na roupa, evidentemente. Então a burca, na verdade, é uma afirmação tradicional da religião. A mulher não vê, a mulher muçulmana, ela não vê a burca enquanto um problema. Né? Então é interessante. Não todas as mulheres. Não todas. Eu diria que 93%. Momento porcentagem aleatória, né? Desnecessária. Então não coloca a vinheta, Pedro. Momento porcentagem desnecessária. Desnecessária, né? Não, realmente é importante porque nada aqui, obviamente, é absoluto, né? Ainda bem. Mas é importante a gente trazer isso, né? Para pensar que muitas mulheres muçulmanas que querem sim, obviamente, muito mais participação, porque a noção islâmica ou católica ou sei lá, qual outra religião dominante que a gente possa pensar, né? Judaico-cristã. As mulheres elas estão submetidas a uma noção patriarcal, mas de uma forma geral é importante então a gente trazer isso como uma reflexão. Até pela superficialização dos debates, né? A burca é um instrumento claro do que é uma sociedade patriarcal. Calma lá, vamos olhar para nossa sociedade e vamos ver como as nossas mulheres são tratadas nesta sociedade, segundo inclusive o próprio presidente dessa merda de república. Que eu acho que a gente vai dar pano pra manga, eu acho que a gente podia realmente fazer um episódio semana que vem para discutir a origem mais, né, da cultura e da visão ocidental sobre o Oriente. Isso é muito importante, porque a gente acabou entrando na questão do Oriente Médio, falando sobre a Terceira Guerra Mundial. E aí, não sei, se você topar, semana que vem a gente falar sobre o Oriente Médio. Oriente Médio. Ok, então semana que vem vai ficar pro Oriente Médio, é isso? Tá. E eu queria, para terminar e deixar para a próxima semana, um trecho de um livro do Eduardo Said, né? O livro dele é sobre orientalismo. O nome é Orientalismo e tem um subtítulo ali. Momento Pedantismo. E ele fala que as sociedades contemporâneas de árabes e muçulmanos sofreram um ataque tão maciço, tão calculadamente agressivo em razão de seu atraso, de sua falta de democracia e de sua supressão dos direitos das mulheres, que era o que você falava, que simplesmente esquecemos que noções como modernidade, iluminismo e democracia não são, de modo algum, conceitos simples. Conceitos simples que se encontram como ovos de Páscoa na sala de casa. Ou seja, a gente se esquece que esses conceitos que a gente traz, ocidentais, eles são conceitos criados, seja ele democracia, seja ele iluminismo, racionalidade, direitos humanos ou direitos da mulher. Humanidade. São conceitos criados historicamente pela nossa sociedade ocidental. E ao colocarmos o Oriente Médio, os países dessa região, sob essa ótica, a gente acaba julgando sem perceber que há um pressuposto do qual a gente está partindo, que tem que ser analisado, que é a nossa visão ocidental sobre o Oriente. Eu achei fantástico essa provocação que vai ficar para o próximo episódio, então, da semana que vem, quando a gente vai tratar efetivamente sobre o Oriente Médio. Vou evocar aqui, então, muito brevemente também, a crítica da filosofia do direito de Hegel, escrita por aquele que matou a charada desta feita, em que em determinado momento, isso vai ficar não agora como afirmação, mas como questionamento para o nosso próximo episódio. A religião é o ópio do povo? Jovens queridos, esta aula está finita. Eu tô falando e você chega no meio da minha fala e faz uma porra de uma piada de merda. Porra. Caralho, acabou. Corto relações com este careca, né?